Estamos novamente juntos para a gente falar sobre a nossa terceira semana do módulo de didática. Então, pessoal, é um prazer estar com vocês para mais essa semana, né? A nossa terceira semana. Terceira semana. Liliane? E nessa semana nós vamos discutir, né, a aprendizagem remota, que é algo que está sendo muito utilizado, muito falado na atual conjuntura. Falando da aprendizagem remota, nós vamos partir para as metodologias ativas, onde vamos trazer o conceito, vamos trabalhar alguns tipos de metodologia ativa. Não dá para a gente se aprofundar muito, né? Então a gente vai trazer uma visão ampla para vocês do que é trabalhar uma sala de aula invertida, do que é a gamificação e o portfólio reflexivo. Mas a gente sabe que além dessas metodologias, existem o PBL, o TBL, né? O PBL significa Problem Based Learning, uma aprendizagem trabalhada tendo como base problemas, situações, problemas, né? Nós temos a aprendizagem baseada em projetos também, né? Você cria os projetos e o aluno vai desenvolvendo no decorrer da unidade curricular. E o TBL, que é o Team Based Learning também. Então, assim, nós vamos hoje, né? Nós vamos passar para vocês as três que nós falamos primeiro, que é a sala de aula invertida, a gamificação e o portfólio reflexivo. E eu acho que a forma como a gente vai trabalhar isso vai dar para muita gente utilizar e já começar aplicando, né? Isso, e muita gente vai até perceber, né, Alice, que eles já realizam as metodologias ativas e a sala de aula invertida dentro das suas aulas. E só vão reconhecer através do que a gente vai explicar sobre como que acontece cada uma. Isso. E a avaliação da aprendizagem vai ser o nosso último tema trabalhado, que vai ficar para a nossa última semana de aula. Então, vamos começar? Vamos! E aí a gente retoma, né, Liliane, o conceito de método que Souza nos traz, né, quando ela fala que o método na educação é um processo didático, caracterizado por etapas e intervenções em busca de um objetivo prévio. É bom sempre a gente retomar esses conceitos para que a gente fixe, né, a importância. A didática, ela anda conosco o tempo inteiro, enquanto estamos atuando. Né? Isso. E quando a gente fala novamente em método e metodologia, a gente vai perceber justamente isso. Se a didática ela se fundamenta nos métodos, no como fazer, né? Então a gente precisa falar também de quais são as metodologias existentes, qual é a metodologia que mais está em evidência, né, no mundo acadêmico nos dias de hoje, e é exatamente o que a gente vai conversar com vocês durante essa aula. Mesmo porque a metodologia é que vai tornar os meus recursos didáticos funcionando, né? Ela que vai contribuir para o funcionamento dos recursos didáticos que eu utilizar. Exatamente, por isso ela precisa ser bem escolhida, né, Alice? E ela precisa fazer com que esses métodos que a gente promovam esses métodos, essas técnicas, né? Então, às vezes a gente tem uma metodologia que é muito limitada ou que é limitante. E quando a gente pega uma metodologia que é abrangente, né, que possibilita muitas coisas, a gente enriquece o nosso trabalho, né, e enriquece a nossa prática também. Então, é por isso a necessidade da gente sempre estar retomando, né? Mas o que é isso? O que é a metodologia? Como ela vai me ajudar? Como que eu posso utilizá-la no meu dia a dia? Né? Quais são esses recursos? É isso aí. E aí a gente abre a discussão, falar um pouco dessa aprendizagem remota, que é algo muito novo atual, né, pra gente, né? A educação à distância, ela já existia, tinha um histórico, e aí com a pandemia, né, do Covid-19, tivemos que lançar mão da aprendizagem remota. Isso. Que é totalmente diferente, né, Alice? Totalmente diferente do EAD, por isso faz da educação a à importância distância da gente entender a diferença do que é EAD e o que é aprendizagem remota.
não é mesmo? E porque tem muita essa confusão. Nós que estamos atuando com os alunos o tempo inteiro, eles questionam essa questão, né? E até usam essa nomenclatura, né? EAD. E não é. Se estamos no espaço onde podemos interagir, né? O professor interage em tempo real com o aluno, isso é a distância? Pode ser a distância física, né? Mas a interação, ela faz com que o processo seja vivo. Isso. Não é isso? Isso, e por conta disso, como acontece em tempo real, é um modelo de aprendizagem remota, não um de ensino à distância, né? Isso. E aí a gente trouxe, né, essa diferença para nós entendermos como que isso funciona. No EAD, a gente sabe que as aulas são gravadas, né? A disciplina, uma disciplina, ela pode ter mais de um professor. Ela vai ter o professor que constrói o caderno, e ela vai ter o professor que vai gravar o conteúdo. E às vezes ele pode ter até um terceiro professor, né? Que é o tutor. Que é o tutor. Na verdade ele tem, né, Liliane? Porque o professor no EAD, ele tem uma hora mais limitada de estar atendendo, fazendo atendimento ao discente. Já o tutor não, ele fica em tempo integral, não é isso? E aí a gente percebe que a interação com o professor, no caso, ela vai acontecer apenas 1 ou 2 vezes na semana, de acordo com a carga horária deste professor, né? Isso. Os materiais, eles são padronizados. Isso, eles já são construídos previamente, já ficam disponibilizados na plataforma, e aí o aluno vai, desde o momento em que ele é matriculado, né, ele já tem acesso àquele material e ele já pode começar a utilizá-lo. Em contrapartida, no ensino remoto, esse material é construído, né, junto com o aluno diariamente nas aulas. Por exemplo, se eu estou ministrando uma aula e eu quero, vamos fazer uma pesquisa, joga aí. Eu passo o link de um artigo que eu quero trabalhar, fazer alguma dinâmica com eles. Na mesma hora, eles vão lá, clicam e chegam no material que eu quero utilizar. Isso, ou você até sugere, né, algumas visitas em alguns sites, em alguns artigos, na minha biblioteca, né, você indica alguns livros, alguns artigos e o aluno pode, em tempo real, acessar e conversar sobre. Isso, e a gente percebe também o quanto o ensino remoto, ele veio ao encontro de necessidades, né, que a gente vive agora, e também pode contribuir para outros tipos de situação emergencial, onde vai ser necessário esse distanciamento. É aquilo que a gente conversou lá nas primeiras aulas. Nós acreditamos que a educação depois do Covid não será mais a mesma, não é isso? Então, assim, a gente percebe que o remoto ele é real sim, se eu posso interagir ali, na dúvida do aluno, naquele momento, o momento que eu estou explicando, por que não é presencial? É um ensino presencial, não é mesmo? E aí, né, tem a questão da otimização do conteúdo, porque o professor não tem as interrupções da sala de aula, às vezes a gente tem que ficar, gente, pessoal, vamos prestar atenção, foco. Já no ensino remoto, não. A gente teve vários depoimentos de alunos no nosso departamento, né, Liliane? E eles falam que o ensino remoto veio ao encontro da falta de foco que eles tinham às vezes, quando eles estavam em sala de aula. Eles estão se sentindo mais concentrados, eles estão absorvendo melhor o conteúdo e muitos ainda falam, isso não podia acabar. E aí fica a minha interrogação, né? O que impede, se nós voltarmos para a sala de aula, o aluno dentro da sala, por que a gente não pode atender aquele aluno que tem dificuldade de transporte e quer estudar na nossa instituição? Sim, até para atender, né, Alice, essa coisa da diversidade mesmo, né? O que é competência, o que é habilidade de cada um. Se eu me identifico mais com o ensino remoto, por que não oferecer o presencial e o remoto? Né? Pode ser uma possibilidade para o futuro. Então, assim,
A gente ter lançado mão dessa aprendizagem remota, hoje ela nos mostra várias possibilidades. Uhum. Né? É aquela coisa, a gente não ficou na zona de conforto. Né? A gente resolveu se mexer e buscar algo para que a gente não paralisasse a formação do nosso discente, tá? Eu estou falando com vocês, esse é um modelo que a Uniredentor utilizou para Nesse momento. este né? momento. Muitas instituições optaram por paralisar, outras por aulas gravadas, que aí a gente pode dizer que é um modelo EAD. Uhum. O nosso modelo foi esse e hoje a gente vislumbra outras possibilidades com este modelo. Uhum. A partir desse exemplo, desse modelo que foi sucesso, né? Está sendo sucesso.